Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, brevíssima palavra acerca do Santo Evangelho que ouvimos. Jesus que nos explica a parábola do joio, decente reconhecermos que Jesus nos ensina que a palavra, de fato, é a sua graça espalhada, uma boa semente espalhada por todo o mundo. Mas à noite, enquanto todos dormem, vem o inimigo e semeia o joio, ou seja, mostrando que de modo sorrateiro, de modo pernicioso, entra o demônio para colocar a perder a boa semeadura do Senhor. Assim também em nossa vida. Precisamos estarmos sempre atentos, sempre vigilantes, para que o inimigo não venha a colocar o joio em nossa vida. E muitas vezes são com palavras perniciosas, por pensamentos maus, por críticas negativas. Quantas vezes vem de assalto em nós querer falar mal de alguém, pensar mal, fazer um juízo temerário sobre uma pessoa, sobre uma coisa ou situação que nós vimos. Por isso a primeira coisa é nós levantarmos a guarda e começarmos a rezar, para que nós não caiamos nessa tentação. Por isso, três coisas nos ajudam a vencer as tentações ligadas à língua. Sempre que vamos falar com alguma pessoa, elevar o nosso coração a Deus, para que nós possamos pedir ao Senhor palavras acertadas. Segundo, todas as vezes que nós quisermos criticar, falar mal, nós possamos nos calar. Se eu não posso falar bem, que eu possa me calar. E quantas ocasiões nós temos para nos calar? Coisa simples. Talvez você nem fale, mas gosta de ouvir falar. Você não tem aquela força necessária para sair de perto daquela rodinha de conversa. O espírito de curiosidade, que é um espírito demoníaco, está ali. Eu quero saber o final, eu quero saber onde vai dar essa conversa, onde vai dar essa história. E eu fico ali. Não falo nada, mas estou super interessado no que o outro está falando. E terceiro, que nós possamos extirpar toda crítica negativa. Se eu não posso elogiar, se eu não posso louvar, que eu possa silenciar. Quão importante é nós reconhecemos se temos amigos ou não nesses momentos. Coisa comum. Uma rodinha de conversa, alguém começa a tecer um comentário sobre uma colega. E você é amiga dessa pessoa, ou pelo menos se diz amigo. Mas de repente você começa a concordar com as críticas sobre aquela pessoa que você conhece. E você sabe que aquilo não é verdade. Você sabe que aquilo não condiz com a pessoa que você conhece. Você tem o dever de defender essa pessoa.
Mas nem sempre fazemos isso. Por respeito humano, nós ficamos ali, escutamos, enquanto se detrata o outro, e não fazemos nada. Ou seja, quantas vezes nós ferimos nossas amizades, porque não tivemos a fortaleza necessária para também corrigir a outra pessoa. Percebe que o demônio, ele tem vitória sobre nós, não somente quando nos faz cair, mas quando nos torna omissos, nos torna medrosos, com medo de perder certas amizades, de ser mal visto. E ainda mais, na astúcia demoníaca, ele também nos faz viver com certo medo. Quantas vezes nós achamos que não somos bons o suficientes para defender nossas amizades, defender a fé? Quantas vezes nós achamos que somos incapazes ou estamos aquém daquilo que se espera de nós e não defendemos a verdade da fé, não evangelizamos devidamente, porque o demônio também inculca medo em nós, um espírito de timidez. Por isso, muitas vezes, nós saímos derrotados e frustrados, porque tantas ocasiões o Senhor te dá para falar do Santo Evangelho, para falar de Jesus Cristo, e você desperdiça essas oportunidades. Por medo, pensando que não tem sabedoria o suficiente, não tem palavras para que possa inspirar as pessoas a abraçar a fé. Por isso, precisamos pedir ao Senhor desse temor, para que nós possamos evangelizar sempre e não perder nenhuma oportunidade. Por isso, precisamos reconhecer todas as vezes que nós nos deixamos silenciar por medo ou por vergonha do Evangelho, quem triunfou foi o demônio. Porque é ele que é o inimigo por excelência e quer nos extirpar, nos tirar do caminho de Jesus Cristo. Por isso, sigamos esses passos, aprender a silenciar, não criticar e sempre elevar o coração até Deus quando formos falar com alguém ou sobre alguém, para que nós nos conservemos no estado de graça, para que tenhamos sempre em nós a graça do Senhor. E por fim, gostaria de ponderar sobre a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Jeremias, em que, primeiramente, o profeta reconhece a situação pecaminosa de Israel, a desolação. O profeta, o sacerdote, todos perambulam pela terra, sem saber o que fazer. Grande é a desgraça que chega a Israel. Mas ele pergunta por que isso nos acontece. E ele mesmo diz: porque nós rompemos a aliança com o Senhor. Nós pecamos pela nossa impiedade e nos afastamos do Senhor. Mas ele também diz ao Senhor: misericórdia, Senhor, porque pecamos. Recorda a tua aliança. Aqui tem algo a nos ensinar, que nós possamos sempre reconhecer os nossos pecados, reconhecer que nós rompemos a aliança com o Senhor, nos afastamos do seu amor, que nós preferimos fazer as nossas coisas, a nossa vontade, do que a vontade de Deus. Mas se nós reconhecemos que nos afastamos do Senhor, nós também pedimos misericórdia para voltarmos à aliança com Ele, à amizade com Jesus. Nós possamos reconhecer que a confissão é o canal que Jesus nos deixou para de novo reatarmos a aliança, para que nós possamos reatar a amizade com Jesus e, sobretudo, a sua misericórdia, a sua aliança que é eterna, sempre nos alcança e nos dá a possibilidade de corrigirmos a nós mesmos e, sobretudo, nos responsabilizarmos pelas nossas ações. Eu pequei, eu falhei, eu fui maledicente, eu fui impiedoso, eu faltei à Santa Missa. Ou seja, eu preciso aprender a responsabilizar pelas minhas ações. Somente quando eu reconheço o meu pecado, eu estou sinceramente disposto a me arrepender. Porque eu não estou culpando ninguém ou nenhuma situação pelo que me aconteceu. Eu estou dizendo, eu estou acusando diante de Deus o que eu fiz.
aí sim eu peço a sua misericórdia, porque é um gesto de humildade. Eu pequei e preciso da sua misericórdia, do seu amor. Mas enquanto eu estiver justificando, significa que eu acho que estou certo e que não preciso da misericórdia de Deus. Por isso, tantas pessoas não buscam a confissão, porque estão achando, se justificando, que estão no caminho certo. Acham que não precisam de conversão. Acham que não precisam se responsabilizar, porque sempre alguém é culpado porque não veio à missa, porque não devolveu o dízimo, porque não sei o quê. Você está sempre culpando uma outra pessoa, mas nunca a si mesmo. Por isso o profeta nos ensina: eu preciso reconhecer a situação em que estou de pecado e que eu mesmo me coloquei nela, mas eu sei o caminho a seguir, que é buscar a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus nós encontramos no sacramento da confissão. Portanto, o que nos une nessas duas leituras? De fato, é a capacidade de nós reconhecermos que o joio por excelência é o pecado que nos afasta do Senhor. Mas sabemos que temos um modo de tirar esse joio e ficar somente com o trigo bom, que é o próprio Jesus. Aprendamos a tirar o trigo, a tirar os pecados, e cultivemos somente o trigo bom, que é Jesus, a sua palavra e os seus sacramentos, que encontramos na Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte